Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Hoje eu quero falar com você sobre como soltar a cocriação e vencer o efeito Zenão, tá bom? Se você quer conhecer melhor nosso trabalho, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai ter uma série de materiais, né, exclusivos para você, e-books, vídeos, podcasts como esse, que é o da Alquimia da Mente, e também o acesso aos nossos treinamentos avançados se você quer melhorar e aprender a reprogramar sua mente, a você ter mais prosperidade, a você entender melhor como a física quântica pode alterar a sua vida. Acesse agora www.diegomangabeira.com.br e a gente se vê por lá, tá bom? Eu quero falar sobre isso porque é muito importante. O efeito Zenão tem a ver com você ficar prestando atenção, né? Então, numa coisa, você tem uma cocriação, uma manifestação usando princípios de física quântica, só que ao mesmo tempo as coisas não acontecem. Parece que você tenta e as coisas não são criadas. O efeito Zenão é muito conhecido também com aquele, na prática, vamos dizer assim, para você entender melhor, você que está me assistindo, me ouvindo agora, sentindo agora essa emoção que a gente estou passando para você, quando você está prestando atenção, por exemplo, na água fervendo no fogo, ou mesmo no leite fervendo, né, lá na leiteira que está no fogão. Existe uma correlação, isso a gente pega de mecânica quântica também, em relação a estudos matemáticos, né, isso sempre usando a física, no caso quântica, a gente percebe o quê? Quanto mais o observador fica prestando atenção, né, nos resultados, ou mesmo no experimento, né, no caso vamos pensar água no fogo, leite, as coisas parecem que não funcionam, né? Existe um princípio que na verdade fica com que como se você estivesse impedindo com que aquela cocriação acontecesse. E isso, na verdade, reverbera também na sua cocriação. Quanto mais você ficar no pé da sua cocriação, vamos dizer assim, mais a sua manifestação, parece que as coisas não funcionam. E aqui que está o efeito Zenão. E tem uma explicação, lógico, matemática em relação a isso, mas de uma forma prática, o efeito Zenão é o quê? Quanto mais você se preocupa, cria dúvidas, você coloca mais emoção, ao invés de equilibrar aí razão e emoção, você utilizar o seu cérebro, a coerência entre o cérebro e o coração, é mais fácil o quê? De você destoar da energia que você estava, então diminui a frequência vibracional, consequentemente isso altera, né, os vetores matemáticos em relação ao final do experimento e consequentemente a sua cocriação não vai ser gerada do jeito que você gostaria. Ou seja, matematicamente você criando a cocriação, você desfaz a cocriação. Basicamente é isso, tá bom? É meio complexo às vezes, mas de uma forma simples seria desse sentido, tá bom? A gente vai falar isso em mais podcast, mais vídeos, com certeza esse assunto é muito interessante. O primeiro aspecto para você aprender a soltar é você confiar na sua cocriação desde o começo, né? Aliando o pensar e o sentir. Quando a gente pensa sobre isso, a gente fala muito sobre coerência psicofisiológica. O que é coerência psicofisiológica? É a correlação entre o seu cérebro e o seu coração. Quanto mais você alinha os dois, quanto mais você chega num consenso, que na verdade o pensamento precisa estar alinhado com o sentir, mais fácil é você o que? Materializar aquilo de uma forma mais simples, prática e efetiva. Então vamos pensar, o que mais acontece com as pessoas marinheiros de primeira viagem aí de física quântica, vamos dizer, é o que? Elas começam só a pensar, então, eu quero isso. É que nem o que a gente fala no filme Segredo, da Rhonda Burns. Muitas pessoas falaram, eu vou pensar positivo que as coisas vão melhorar. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? No campo quântico, quando a gente fala nessa perspectiva, na verdade é uma das formas que a gente tem. Mas o que acontece na maior parte das vezes? Você não tem o sentir, você não se imaginou no eu futuro com aquilo acontecendo. Então, basicamente, a sua emoção, né, que é uma memória do passado, está te prendendo, né? Então você imagina, mas ao mesmo tempo você fala, acho que isso não vai acontecer. O seu sentir, ele está impregnando de passado, então, consequentemente, isso não vai acontecer, né? Então, por isso que é tão importante você saber gerenciar quem é você, o que você está sentindo, como que é o seu momento atual. A sua cocriação, na verdade, vai demandar o sentir também, vai precisar de ação às vezes, né? Porque vamos pensar, às vezes é uma cocriação maior, né, vai necessitar de pessoas, de parceiros, vai necessitar de família, vai necessitar às vezes de um fator financeiro maior. Então, às vezes, vai demandar o que nós chamamos de tempo, né? E o tempo é relativo, né? A gente já sabe disso, até o Einstein falou isso. Mas dentro da física quântica, como são infinitas as possibilidades, o tempo, ele muda. E também o que a gente fala assim, é o que o universo vai te proporcionar, não vai ser aquilo que você pediu necessariamente. Porque se fosse o que você pediu, você já saberia no passado. E como a gente trabalha com o efeito que todas são as infinitas possibilidades, quanto mais você acha que, na verdade, acho que sabe, vamos dizer assim,
menos o universo vai te entregar aquilo. Então você vai meio que desanimar por causa, entre aspas, da física quântica. Mas na verdade é o teu ego querendo justificar o teu fracasso e você ainda não aliou o seu pensar e o sentir. Tá bom? Segundo aspecto, eu falo sobre as subpartículas atômicas, elas não se movem quando você fica observando, né? Isso segundo os cientistas da Cornell University no experimento que foi realizado em 2015. Esse efeito Zenão, na verdade, envolve a mecânica quântica, tá legal? Então envolve estudos científicos, matemáticos, vetores, físicos. Então você pega as energias, a própria materialidade. Então lida muito com cálculo, né? Vamos dizer assim. Então quanto mais você fica observando, menos as coisas acontecem e os cientistas já provaram isso através de estudos. Aqui eu estou falando da Cornell University em 2015, você pode procurar, né, na internet, mas tem inúmeros vamos falar estudos sobre isso. A gente fala em inglês, é Zeno Effect, tá? Se você quiser procurar. Mas ao mesmo tempo que eu quero te dizer com isso, quando você fica observando, você o quê? Pode estar criando, sentindo dúvidas, medo, ansiedade, estresse e às vezes até meio tristeza, que depressão, às vezes você lembra de algum aspecto do passado que não deu certo, então você joga meio que aquela energia, baixa essa frequência vibracional. Então o observar não necessariamente é algo bom, tá? E é isso que o efeito Zenão traz. Terceiro aspecto, elimine o medo e a ansiedade dos seus pensamentos. E aqui entra muito que a gente fala sempre, que é o quê? Você se observar. Então, uma dica aí para você lidar melhor com o seu medo, com a sua ansiedade, é fazer meditações diárias. E por que meditações? Porque, na verdade, é a única forma que a gente tem, assim, plausível, fácil, porque é gratuita, você não precisa fazer nada, é só sentar ou mesmo deitar. A gente tem 4 formas até de meditar, eu falo isso em outros vídeos, mas basicamente é de pé, andando, sentado ou deitado. Então, assim, pega um jeito, né? Pode até meditar dentro do banheiro, tomando banho, só que ao mesmo tempo é você sentir, você tá lá presente. A gente fala até da meditação mindfulness, que é uma meditação que você está presente, atenção plena, você está lá, você está vendo tudo, você presta atenção no seu momento presente, no agora. E isso traz uma série de consequências muito positivas, porque ao mesmo tempo que você está querendo cocriar alguma coisa, manifestar alguma coisa, você na verdade está acordado para o que está acontecendo. E poucas pessoas na verdade estão alertas, né, do que está acontecendo, não estão sendo manipuladas pela mídia, pelas redes sociais, né, estão acordadas de verdade. A gente pode dizer que abriu os olhos, mas acordada no sentido de entender, né, que tudo é energia, né? Então, como diria Max Planck, né, nos estudos, Bohr também, e que, na verdade, ao invés de matéria, nós somos energia, né, também. O aspecto principal é a gente tem que narrar isso de uma outra perspectiva. Então, não adianta nada você justificar a sua vida, seus pensamentos usando só medo e ansiedade. Tá na hora de reformular isso. Aí você que decide quando, né? Mas aqui a proposta é de você colocar isso em prática hoje. Quarto aspecto é, foque no trabalho, em outras coisas que vão acalmar e ocupar sua mente. Eu falo de trabalho porque trabalho, na verdade, não necessariamente é onde você ganha seu ganha-pão, tá? Trabalho é tudo, é lavar louça, é você dar um passeio, é você, às vezes, se ocupar organizando as gavetas, é você, por exemplo, escrever um livro, você dirigir o carro, você, às vezes, levar o seu filho para brincar, você, por exemplo, organizar suas finanças. Então, assim, são coisas que ocupam a mente, principalmente o cérebro, né? Então, se você deixa o cérebro como se fosse vamos chamar, a gente fala até da dengue, né? Você deixa lá a água parada, então o cérebro parado junta mosquito, e é verdade. Porque se você, na verdade, não agir, não criar, né? O segredo não está no pensar, está no agir. Então, quanto mais você coloca ação, mais seu cérebro vai ter que resolver outras variáveis. E resolvendo outras variáveis, você vai ocupar os córtex cerebrais, os neurotransmissores, com algo que eles precisam fazer nesse exato momento. E quando você faz isso, ao invés de deixar ele obsoleto, ocioso, você o quê? Complementa, você dá mais trabalho para ele, e ele, como ele gosta de trabalho, ele vai te ajudar naquilo que você precisa fazer. Então é muito importante você o quê? Não se acomodar. Por isso que você fala, zona de conforto, não procrastine. É isso, tá? Na prática é isso. Se você procrastina, o problema é seu, né? O campo quântico não vai mudar por causa de você. Ele vai querer te ajudar sempre que ter mais resultados, você conseguir chegar onde você quer, mas ao mesmo tempo você tem que abraçar isso, né? E dizer, não, agora eu vou focar no trabalho, eu quero outras perspectivas na minha vida, eu quero chegar em outras alternativas, as quais elas são mais alinhadas com o que eu desejo, né? Então, aí que entra o trabalho. O quinto aspecto, na verdade, para finalizar aqui o nosso podcast, né, da Alquimia da Mente, é treine a sua mente com meditações diárias e consistentes. Eu já comentei isso, mas aqui entra a palavra consistência. E aqui entra também, pessoal, não sei se você já ouviu falar, mas é um conceito que eu utilizo muito, né, nesses 13 anos já de trabalho aqui dentro da Academy, que é
é você usar o efeito composto a seu favor. O que é o efeito composto? Você utilizar um aspecto assim de criação de hábitos menores para o maior, do micro para o macro. Tem gente que fala, eu não consigo meditar. Tá bom, mas quantas vezes você tentou? Ah, eu tentei uma vez de um jeito, lá não consegui, tentei outro, mas não deu certo. Tá, mas quanto tempo que era essa meditação? Era uma meditação de 1 hora. Aí eu vou falar, lógico que deu errado, né? Você nunca meditou e já vai partir para o profissional, né? Para o nível hard, vamos dizer assim, de dificuldade. Você tem que começar pequeno. Comece com uma meditação de 3 minutos. Deu certo de 3 minutos? Então repete aquela de 3 minutos por mais 2 dias daquela semana. Depois o que? Ah, eu tô mais confiante, então vai para 5. Né? A dica é sempre 10 minutos, tá? Eu sempre falo isso, não precisa ser muito. Mas ao mesmo tempo é o quê? Dê um upgrade, né? Você aumenta esse software que é nosso córtex cerebral, né? Mas ao mesmo tempo você lida melhor com o seu coração. Então tem meditações relacionadas à coerência. Então a meditação a gente ensina aqui até nos nossos treinamentos. Mas ao mesmo tempo é o quê? Você se conectar, você sentir seu coração, você entender que você emite ondas eletromagnéticas. Isso te faz reforçar vários aspectos e você começa a enxergar, identificar, se olhar no espelho que alguma coisa tem de diferente com você e as outras pessoas nem estão conseguindo te enxergar dessa mesma maneira. Tanto que algumas pessoas vão te falar, nossa, mas que maluco que você é. Por que você está fazendo isso? Meio que você vai se sentir meio que diferente. As pessoas que vocês têm convivido vão te estranhar e você vai querer entrar em contato com outras pessoas que estão numa vibração, numa frequência vibracional maior, que entendem, né, esses princípios de física quântica, de neurociência, alquimia da mente, que entendem, na verdade, que você está num outro momento, num outro estágio. E aqui é um estágio que de você entender que essa energia te ajuda a crescer, a expandir, você se une ao universo, ao campo quântico e quer mais, né? Então, esse querer mais não é apenas algo material, financeiro que as pessoas ficam focadas, mas é além disso, você fisicamente, você quer mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então, o lance, o jogo muda. E quando o jogo muda, você tem que mudar o que os jogadores, mudar a arena, você mudar o estádio, você mudar o seu uniforme, você mudar as suas habilidades. Então, é aqui que entra, por exemplo, a meditação para poder te ajudar nisso. Espero que você tenha gostado desse podcast, da Alquimia da Mente. Curta, comente, compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir isso, e principalmente com sua família, amigos. Enfim, vamos crescer mais essa comunidade, essa egrégora de luz aqui, que a gente pode proporcionar para vocês através do podcast da Alquimia da Mente, tá bom? Se quiser conhecer mais, entrar em algum dos nossos treinamentos, acesse agora www.diegomangabeira.com.br e lá vão ter vários links que vão poder te ajudar ainda hoje, tá bom? Muita luz e prosperidade, forte abraço para você e nos vemos em mais áudios e podcasts e também em mais vídeos no nosso canal do YouTube, tá bom? No Telegram também a gente tem o nosso canal lá. Até logo, forte abraço para você!